Bom dia, nós estamos aqui ao vivo no nosso segundo encontro do grupo de estudos sobre pensamento criativo em Percy. Nós estamos realizando a leitura do livro da Sarah Barrena, A Razão Criativa, Crescimento e Finalidade do Ser Humano segundo Percy. Nós estamos ainda na parte inicial, onde ela está apresentando alguns conceitos. No encontro anterior, a gente leu a introdução, a gente discutiu um pouco sobre a introdução e deixamos para o encontro do dia de hoje iniciar as características que ela fala sobre o sujeito criativo, a subjetividade criativa segundo Percy. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você, Desirê? Tudo bem. Coloquei aqui para gravar, para você saber que você está sendo vigiado. Vigiar e punir. E aí? Eu vi que a Michelle não vai poder participar, né? Uhum. Pois é, eu entrei um pouquinho atrasado, mas estamos aí. Não, nem tá tanto atrasado assim. Eu só te mandei mensagem para saber se eu faria eu comigo mesma ou se eu esperaria você. Eu acho que também a Natália, que é da Colômbia, ela também não vai participar. A Natália, ela tem gêmeos pequenininhos, assim, eles estão com meses, eu acho. Nasceu, deve estar com uns 2, 3 meses, eu acho. Nossa, que trabalheira, né? Nossa, imagina, um só dá um trabalhão, imagina dois. Então, acho que vai ser nós mesmo. Queria saber, você conseguiu dar continuidade à leitura? Como que foi? Olha, na verdade eu não continuei, mas eu reli as partes que eu tinha grifado, assim, né? Pra dar uma fixada, assim, porque é a primeira vez que eu leio, enfim, alguma coisa sobre ele. E aí reli as minhas anotações, assim, pra dar uma fixada, sabe? Sim, sim. E alguma coisa assim te saltou aos olhos, assim, nessa releitura? Porque às vezes, né, chama muita atenção alguma parte ou outra. Eu acho que, assim, eu tô ainda muito interessado nesse conceito de abdução, né? Tô interessado em saber, assim, é o que mais me chama atenção, porque é uma coisa também que eu não consegui chegar até ele ainda, sabe? Sim. Enfim, eu gosto muito dessa ideia, né? Que o homem é o único animal que inventa. Já falei da outra vez, eu adoro essa ideia. Isso é bem bacana. E é legal porque ela começa falando sobre... Para explicar essa questão criativa no Percy, ela começa falando sobre o sujeito criativo, né? Sobre o sujeito que cria. Eu ainda também não cheguei na parte que ela começa a falar da abdução, mas eu avancei um pouquinho. Eu tinha lido, aí eu reli, e é legal mesmo fazer essa leitura, releitura, que algumas coisas vão saltando aos olhos, né? Alguma coisa que passa despercebido no outro momento ganha uma certa importância. Então, eu acho que vou fazer assim, para a gente começar a conversa. Eu vou fazer. Eu acho que vou fazer uma leitura geral das coisas que eu anotei, e aí a gente vai, conforme eu vou falando, se a gente sentir necessidade, a gente para conversar, ou a gente faz esse panorama. Só para você entender onde que eu estava. A gente parou, então, falando sobre Percy, né? Ela faz uma biografia do Percy e explica por que ela considera ele um sujeito criativo. E aí a gente optou em parar após que ela fala sobre a descrição dessas características criativas em Percy. E ela inicia falando sobre o que é criatividade em Percy. Deixa eu pegar aqui.
Então, nessa criatividade em Peirce, eu fiz alguns destaques. E, inclusive, depois até observei que algumas coisas que a gente discutiu anteriormente era dessa parte. Deixa eu só achar aqui que eu me perdi nas minhas anotações aqui. Me desculpa. Eu não grampeei as minhas páginas, elas ficaram... Achei. Então ela começa a falar sobre essa noção de criatividade, então, para o Peirce. Eu acho bem legal, assim, nesse início, que ela sempre vai reforçando e tornando cada vez mais evidente. É como se ela fizesse uma apresentação espiralada, né? Onde ela bate e aí ela volta de novo e parece que cada vez mais ela vai adentrando. Então, ela inicia novamente dizendo assim que para Peirce, o poder criativo, ele é uma capacidade central da razão. E aí ela vai falar... Qual página você tá? Desculpa. Eu tô na página 48. Uhum. É isso? Deixa eu pegar aqui. Sim. Isso. Na página 48, que ela vai falar da noção criativa na filosofia do Peirce. Uhum. Então, ela fala que depois que ela justifica o porquê que ele é criativo, ela vai dizer, então, como que ele pode se pensar essa criatividade na filosofia dele. Então, primeiro ela já põe de novo que o poder criativo é uma capacidade central da razão. Uhum. E aí ela vai falar de novo que tem pistas, muitas pistas nesses escritos do Peirce, que é possível observar isso. Então, ela vai falar que nesse momento ela vai dizer o que é para Peirce essa capacidade de criar e que lugar que ocupa essa capacidade de criação dentro do seu pensamento do Peirce. E aí, então, ela vai começar dizendo, então, assim, que a criatividade, ela sempre foi abordada pela psicologia, e na época do Peirce, né, nem tinha esse termo criatividade, mas ela, como se fizesse assim, ela clama, né, que é necessário pensar a criatividade não apenas pelo campo da psicologia, mas pelo campo da filosofia. E diz então que, embora o Peirce não tenha cunhado esse termo criatividade, ela consegue identificar alguns momentos que ele faz isso. Então, a primeira coisa que eu acho importante é que ela já coloca que o Peirce ele é contrário a esse pensamento determinista. E aí isso me lembrou uma discussão das disciplinas que eu fiz do professor Ivo Ibre, lá na PUC de São Paulo, e que ele sempre citava o texto do Popper, que fala sobre nuvens e relógios, para a gente conseguir assim situar como que o pensamento do Peirce ele é totalmente oposto ao entendimento do conhecimento como relógio, como se existisse uma grande máquina onde a gente está nessa eterna tentativa de conhecer o funcionamento dessa máquina e a gente só não conhece porque nós somos ignorantes, então a gente precisa descobrir como funciona esse mecanismo. E uma vez que a gente descobre, a gente tem o controle sobre a máquina. O Peirce é totalmente contrário a esse pensamento. Ele vai dizer que, na verdade, não é que a gente é ignorante em relação ao funcionamento das coisas, mas as coisas elas são dinâmicas. Elas estão em movimento, então elas não são relógios, mas elas têm um princípio de nuvens, né? Elas são difíceis de apalpar porque elas estão em constante transformação. Isso já aponta mais ou menos como que ele pensa, então, o processo de criação, né? Esse diálogo que ela está fazendo, né? Porque se ele não entende que é algo que deve ser dominado, ele entende que é algo dinâmico. Então, já nos dá um indício, assim, que a gente não vai aprender como dominar a criação. Porque todo mundo, quando estuda criatividade, pensa que vai aprender isso, né? Qual que é a fórmula mágica para eu controlar a minha criação? E tem vários livros, né, assim, de autoajuda que vai te colocar isso. Mas ele entende que esse processo é um processo dinâmico. Então, ela vai apontando assim, que a criatividade, ela desempenha um papel muito central no pensamento do Peirce.
E a gente pode ver essas associações pelos escritos dele que falam sobre as descobertas científicas e as suas observações sobre metodologia. Então ela fala que existem esses dois tipos de caminhos que pode ser pensado esse pensamento criativo na teoria do Peirce. Um é sobre sua teoria da investigação, que é o estudo dele sobre os métodos, e a outra é o estudo dele nessa teoria da cosmologia, onde é possível a evolução do pensamento. E ela eu realmente considero ela uma autora muito gentil com o autor, porque mesmo situando a gente desta forma, como ela fez na introdução, ela vai apresentar alguns termos para a gente conseguir entender esse pensamento do Peirce, mesmo pessoas que nunca leram Peirce, para conseguir explicar aonde que está, então, essas ideias da criatividade no pensamento dele. Aí eu acho interessante porque, assim, me parece também que ele está fugindo de uma certa tradição científica, né? Que olha para as coisas, para o mundo, na verdade, como algo a ser dominado, né? Em última instância, assim, né? Então, eu acho interessante como ele faz um pouco esse contraponto há muito tempo atrás, né? Um contraponto que hoje em dia talvez até já esteja mais comum, assim, mas ele faz numa época onde isso não existia, né? Onde essa ideia de dominar, de compreender como funciona a criatividade para aí dominá-la e tirar todos os proveitos dela, assim, né? Era uma ideia super moderna ali, né? Naquele sentido, né? E ele estava indo contra isso, né? É verdade. E até hoje, né? Assim, a gente sente forte presença desse pensamento determinista. É bem bacana a participação. Quero muito que depois a Natália participe, porque ela tem um olhar, né? Porque ela está fazendo o doutorado em filosofia, terminando agora. E aí é legal quando traz essa contextualização histórica desse pensamento filosófico determinista. E ele era assumidamente contrário ao pensamento do Descartes, quando via essa tentativa de ter esse controle, né, sobre o pensamento, nessa questão da construção dessas máquinas do mundo mecânico. Na residência, inclusive nessa quinta que a gente vai se reunir, ainda não sei se eu vou apresentar na quinta ou no próximo, mas eu organizei uma explicação que daí eu coloco dois comparativos para ilustrar esse pensamento mecânico, que é aquele filme do Charlie Chaplin, né, do Mundos Modernos. Né, como se o grande mundo fosse aquela grande máquina. E basta você mexer na alavanca que tudo funciona. É claro que o filme aborda muitas e muitas e muitas coisas, mas eu gosto muito dessa imagem dele, e que fizeram até um gif, né, dele brincando assim com a alavanca. Exatamente, exato. Eu acho que sintetiza um pouco, né, essa ideia da dominação, na verdade, né? Tipo, e eu acho isso interessante também porque é uma ideia de na antropologia existe muito essa fronteira da natureza e da cultura, né? Então, vários antropólogos e cientistas pensaram nessa fronteira como dominar a natureza, assim, né? Como a cultura, como o espaço do humano, né? O espaço onde o humano se estabelece, e a natureza, o espaço do que não é humano e o que é passível de ser dominado, né? Então, como dominar, né? Estratégias de domínio, né? E eu acho que é interessante justamente porque ele vai nessa veia contrária, assim, nesse caminho contrário. Eu acho isso muito legal, assim. Eu fiz uma disciplina, pelo pouco conhecimento que eu sei de etnografia, mas eu fiz uma disciplina na época ali no doutorado, e eu lembro que era exatamente essa postura, né? É uma postura exatamente
que o Peirce problematiza, não, o etnógrafo nunca pode ser essa postura que do alto olha e vê, né? Ele sempre tem que estar ali no contexto. Exato. E especulo, né, que o início desses estudos possivelmente teve esse ponto de vista, né, aquele mesmo que você exemplificou, que ele vem problematizar isso. Como que é mesmo o nome da vietnamita que você indicou? A Trinin Terra. Não sei falar, na verdade, o nome dela corretamente, provavelmente, mas a Trinin Terra. É exatamente aquilo, né? Ela está questionando essa produção antropológica que tem uma ideia de que existe um todo ali e que ela vai descrever esse todo, né? Então ela está nesse contraponto. Inclusive a antropologia visual nasce um pouco nesse contraponto, né? De tentar fugir desse lugar do observador, que é um observador distanciado, né? Ou de um observador que vai falar sobre tudo, que vai descrever tudo, em seus mínimos detalhes, como se fosse uma máquina mesmo, né? Então ele vai descrever todas as engrenagens, assim, né? Uhum. Eu acho que isso está super presente no começo da antropologia, né? Esse pensamento de tentar descrever essas cosmologias, né? Para usar um termo, né, próximo aí do Peirce, de uma maneira que abrangesse a totalidade delas, né? E isso é muito complicado, complexo, porque também foge de campos sensíveis, de campos super importantes, na verdade. Sim. E aí entra um outro termo aqui, até adiantando, já que a gente está conversando assim, que é bem mais gostoso, essa questão da experiência. Porque essa comparação que o Percy fala desse sujeito que do alto olha e vê, que é totalmente diferente desse sujeito que é falível, que ele é de carne e osso, que na verdade ele tem que se afundar e se sujar. Que é por meio da experiência que se adquire esse processo da construção, né? Mesmo que seja, ele compara assim com um laboratório, né, dessas experiências. Tem, não nesse texto aqui, mas tem um texto que ele faz uma comparação entre o filósofo de seminário e o filósofo de laboratório. Que de seminário é aquele que utiliza as palavras e os conceitos para produzir esse conhecimento, mas o filósofo de laboratório, que é aquele que realmente lida com a experiência, né? Ele trabalha com fatos. Eu acho que isso tem muito, né, nesse estudo da etnografia. E o que a gente está pretendendo ali na residência artística também, né? Como que esse documentário que a gente está se propondo não deve ser também esse sujeito que do alto olha e vê, né? Nessa postura de que acha que, como marionetes, né? A gente vai, coloca os artistas ali e registra o movimento deles conforme nossa mediação. É um exercício de desconstrução do próprio modo de que nós fomos ensinados a pensar também, né? Para ver como está muito enraizado. A própria postura do professor, se a gente for pensar isso na própria instituição do ensino, né? O professor que está ali na mesa maior, no alto, com uma autoridade, que do alto está olhando e dizendo o que está vendo. É verdade. Né? É verdade. A gente foi ensinado, né, a produzir dessa maneira, né, muito arraigado, naturalizado, né, nessa fronteira de natureza e cultura ali, da antropologia, é uma coisa natural pra gente, né, a gente não problematiza muitas vezes, assim. E é interessante também, né, porque no próprio documentário, assim, nessa construção do documentário, né, tem dois pontos, né, tem um ponto ali que fala, não, a gente quer ser uma mosca na parede, a gente não quer aparecer, a gente quer ser esse olho de Deus, que olha de um lugar que não tem lugar, na verdade. Né? Não se posiciona, não se contextualiza, né? E tem uma outra vertente, assim, que fala, não, que a gente precisa pensar em relação, né? Na relação em que essa pessoa que olha e essa pessoa que é observada, assim, né? Sim. Exato.
E adiantando aqui, que você falou dessa relação, é um dos itens também que vai ser apresentado aqui quando a Sara ela vai abordando. Primeiro ela situa, né, aonde que ela vai tirar esses pontos sobre o processo de criação, que é os métodos pela lógica, e o outro que é pela cosmologia. E aí mais para frente ela vai querer abordar especificamente a subjetividade, né? Então ela diz assim que para analisar um processo de criação você tem o que é criado e aquele que cria. E ela vai avaliar quem cria. E aqui que foi uma coisa que a gente conversou no encontro passado, que me chama muita atenção, que a comparação dela impor ênfase que o ser humano ele é um signo. Então o que significa isso? Que ele faz ele produz mediações e ele é visto como algo que deve ser mediado, né? E exatamente por ele estar presente nessa relação de mediação, que ele está em ação e é dinâmico, que ela coloca como uma característica, porque ele é aberto, né? As mediações, elas nunca são estáticas, determinadas e fechadas. As mediações, o princípio da mediação é a abertura, né? E como tudo é signo, nosso pensamento é signo, o sujeito é signo, então, logo, o sujeito também tem essa característica de abertura. E aí, uma coisa assim que me chamou muita atenção de colocar isso em evidência, uma que a gente já conversou no encontro passado, que é essa importância do outro. Estou entendendo esse conceito de signo. O signo, ele está dentro de uma relação triádica para Peirce. Então, ele tem aquilo que está sendo representado, a representação. Ele tem o objeto em si, daquilo que foi representado. E ele tem a mente que vai relacionar, conectar. Deixa eu tentar explicar melhor, que ficou um pouco confuso. Por exemplo, É muito importante entender isso mesmo, assim. Porque, na verdade, isso é todo o sistema do Peirce, essa classificação triádica, rege todo o seu sistema. Vamos pensar num signo mais elementar. Por exemplo, todo mundo adora usar o exemplo. Eu gosto de usar o exemplo da fotografia que a gente guarda na carteira. Hoje em dia nem não sei se as pessoas guardam mais. Vamos pensar os antigos que tem lá na sua carteira uma fotinha do seu filho. Hoje é o celular, né? Então você ter essa imagem junto contigo, ela representa a presença dessa pessoa. Essa pessoa ela não está ali naquele momento, mas ela está representando essa presença dela. Então você tem a fotografia, que é um signo, que ele está representando esta pessoa, que é o objeto que está sendo representado, mas você tem esse intérprete que vai fazer a mediação, ele vai conectar o que está sendo representado com o objeto, com a representação. E isso sempre vai ser dinâmico, porque o indivíduo ele sempre vai estar num contexto dinâmico, né? E ele sempre vai estar em processo. Então, por isso que o signo nunca é estático. É muito comum aqui no Brasil o estudo da semiótica ser aquele estudo de classificação de signos. Eu não sei se você teve isso na sua graduação. Eu estudei um pouco no meu mestrado, na verdade. Aquele classificação de índice, símbolo, ícone. E aí quem vai mais além, né? O rema decente. E aí quem vai mais, o argumento, aí vai mais além. Aí tem aqueles tabela de classificação dos signos do Peirce. Mas não faz nenhum sentido nomear esse tipo de signo se a gente não entender de fato qual é o modo como funciona esses signos. Então, muito além de saber se é um ícone, índice, um símbolo, é entender como que é essa dinâmica de funcionamento dele. E se a gente for pensar
em algo que me chamou muita atenção, a rejeição do Percy em relação à intuição e à introspecção. Eu fiquei bastante curiosa para ler esse texto, eu não li ainda esse texto que ela cita que ele faz menção e rejeita a intuição e a introspecção, que é as 4 capacidades. Eu quero ler esse texto. Mas o argumento é assim, que na verdade nosso pensamento, nós temos acesso ao nosso pensamento, você tem acesso ao meu pensamento por meio dos fatos externos. Então, você sabe um pouco de mim pelo meu comportamento externo. Não apenas pela linguagem falada, que é o meio de comunicação formal que eu estou usando, mas você consegue saber um pouco de mim pela minha vestimenta, pelos meus gestos, pela minha linguagem corporal e pelos meus hábitos. Então, o modo como eu me comunico, o modo como, enfim, tudo que eu faço que é externo, esse conjunto de fatos externos, você tem acesso a quem sou eu. E da mesma forma, nós temos acesso aos nossos pensamentos pela forma que a gente consegue exteriorizar. Por isso que é muito importante para o artista esse momento de exteriorizar, que a gente fala, jogar para fora, né? Que é um momento que você tem um contato direto com aquilo que você está pensando de uma forma mais concreta, não tão abstrata. E muitas vezes a gente desenvolve pensamentos abstratos que parecem muito perspicaz, sabe? Que vai me resultar nesse mundo concreto coisas ricas, e quando a gente joga para o mundo concreto, na verdade eles não são como o esperado, né? Sim, total. Mas é aí que é essa importância que a gente conversou, que a gente só sabe disso por meio do outro. Isso é legal, né? Se a gente não tem o outro, a gente não saberia disso. Se a gente não tem esse retorno, esse espelho, a gente seria demasiadamente confiante, é o que o Percy fala. Todas as nossas crenças seriam sólidas se a gente não tem esse contraponto do outro. E aqui ela cita o exemplo da criança, que a criança só inicia o processo de autoconsciência por meio da experiência, por meio do outro. Que eu acho que é a fase que meu filho tá, que é os 2 anos, quando ele começa a desenvolver a autoconsciência, e aí a dificuldade de receber o não, né? Porque aí a pessoa... essa autoconsciência de você ter esse choque, porque o outro sempre é um choque, né? Ele sempre vai te dizer que seu comportamento, de alguma forma, tem que ser ajustado. O exemplo... É porque, né, esse outro, querendo ou não, assim, sempre é um diferente, assim, né? Sempre é um diferente de si, assim, em certo sentido, né? E escutar esse não, né? Escutar que é um certo também... É difícil pra gente se enquadrar, né? Se colocar, assim, entender qual é... Se a gente é um símbolo, entender, então, qual é esse contexto de símbolos que a gente vive. Entender qual símbolo eu tenho que usar naquele momento, ou seja, qual é o meu tom de voz, não só a palavra, né, mas qual o meu tom de voz, qual que vai ser a maneira como eu vou falar aquilo. Então, as crianças, então, estão também um pouco tateando esse contexto do símbolo, assim, né? É tão bonito ver isso, né? Tem gente que fala assim, eles estão desafiando, como se fosse uma coisa assim, né? Estão desafiando, nossa, que criança má. Mas, na verdade, é um laboratório, né? E tá testando, tá explorando, né? Igual quando a gente descobre um material novo, você, sei lá, compra uma lente nova e você vai lá e nos extremos, né? Você quer ver a potencialidade daquela lente. E aí você vai de um extremo ao outro para você entender. Ah, agora entendi. E a criança faz isso no comportamento, né? Que é a relação primeira dela da sociabilidade. Ela vai puxando para as extremidades para ela entender como funciona. Que é um processo muito natural, né? Necessário, né? Necessário, exatamente. Aí tem que ter... haja paciência de todo mundo também.
Eu lembrei aqui, novamente, do documentário. As referências que você me enviou, por exemplo, me serviu como outro. Eu tenho um pensamento, né? Uma ideia de como vamos fazer esse documentário. Mas aí eu fiquei pensando, por que as referências são importantes para mim? Porque elas exatamente servem para dizer para mim, isso aqui acredito que funciona, isso aqui não funciona. Não sabia que isso aqui funciona. Então a gente vai meio que articulando as nossas ideias, tendo como referência aquilo que já está no existente, né? Então você consegue fazer comparativo disso, exatamente pelo nome, né? É uma referência para você conseguir mediar as suas intenções. E foi muito, nossa, eu gostei bastante. Em falar nisso, eu lembrei daquele documentário que eu citei no grupo do Abstract, do Netflix, e gostei muito do como que eles trabalham com a afetividade. Depois eu fui assistir outro, e é bem realmente intencional. Eu quero assistir um terceiro para ver isso de novo. Eles pegam o relato dessa pessoa, e aí quando essa pessoa menciona alguma coisa muito pessoal, muito íntima, às vezes relacionado à infância, a sonhos, aí parece que eles exploram isso. Eles não revelam, né? Possivelmente as perguntas vão direcionando, possivelmente, porque eles exploram isso, e aí eles utilizam imagens para ilustrar mesmo, por meio de imagens, tudo aquilo que a pessoa está verbalizando em relação ao passado e aos sonhos. Nesse específico da Oxman, eles pegaram, como ela é muito cientista, um pensamento muito lógico, eles fizeram uma estrutura de uns desenhos explicando todo o esquema que ela estava explicando. Só que esse outro que eu assisti, não vou lembrar agora, é de uma... Ela cria figurinos para o cinema. Não lembro o nome dela. Ela é muito... A descrição dela do fazer como o da Oxman era muito esquemático, dessa diretora de figurino era muito visual. Então ela ia descrevendo as sensações de como ela desenvolve o processo criativo, e aí eles iam mostrando isso em forma de gráficos. Então, conforme a palavra dela ia descrevendo as cores, paleta de cores, sensações, eles iam fazendo umas formas abstratas assim, e mudava conforme a descrição dela. E aí a gente tem uma ideia do pensamento da pessoa que eu achei assim genial. É legal porque se aprofunda, né? Pega ali um tema precioso, digamos assim, delicado, e explora ele, né? Deixa ele maior, assim, como se desse um zoom, assim, nele, né? E aí tem que ter muito... Tem que fazer essa mediação muita, né? Assim, tem que ter uma empatia, tem que ter uma atenção, né? Um zelo, um carinho, né? Por esses relatos que a gente vai ouvir e vai dialogar, para conseguir fazer isso. Porque eu observei no segundo, naquele dos grafites, que a pessoa não conseguiu fazer isso. Na verdade, parece até que ela perdeu momentos para fazer isso. Exato, concordo. Né? Porque, por exemplo, o cara tava falando assim, o artista também, me desculpa, eu não lembro o nome, mas ele tava falando assim, porque eu gosto de criar no computador, eu não me preocupo em usar projetor, e meu interesse realmente é explorar criativamente no software para depois projetar no prédio, e aí lá é só execução. E aí ele falou tudo isso mostrando a cara dele. Aí depois mostrou um pouquinho o computador, aí depois um pouquinho ele pintando no prédio. Eu falei, nossa, mas seria tão legal se na hora que ele estivesse falando desse prazer criativo no computador mostrasse mesmo ele. Da mesma forma da outra artista. Ela falou que ela tem um medo danado de desenhar. E para ela ela sofre com isso. E aí eu lembro que eles só mostraram ela riscando e depois apagando. Aí eu falei, nossa, eu podia ter explorado isso tanto. Mas você vê, a gente só percebe Legal. isso por causa do outro, senão eu jamais teria pensado sobre isso. Total, nossa, você falando agora,
me vem isso na cabeça, porque, inclusive, aquele é um exemplo interessante, porque, para mim, é um exemplo onde se fala muito sobre, e parece que a gente vê pouco, na verdade, né? Parece que são só eles falando sobre. Sim. E daí a gente não vê o que é com a obra em si, assim, esse processo mesmo, assim, né? Sim. E eu acho que é interessante para contrastar com reassemblagem, que na verdade não fala nada sobre, inclusive problematiza isso, né? Falar sobre. Aham. Mas sabe que eu assisti todos numa mesma noite. Aí eu falei, nossa, que pareceu tão perfeita os três juntos. Exatamente porque tinha essas questões. Um que falava demais, o outro que mostrava muito imagens, mas com a descrição no fundo, e outro que só mostrava a coisa em si. E as palavras iam dando esse toque, assim. Até o tom de voz, né? Eu achei muito bom. Mas eu acho que é isso mesmo, né? E assim, para a gente, né, enquanto pessoa que realiza audiovisual, assim, eu acho que é muito difícil. E eu na antropologia sempre, né? Mas é sempre muito difícil a gente mediar isso, que é estar muito presente para escutar realmente o que aquela pessoa está falando, assim, realmente de ouvidos abertos, assim. E também estar ali preocupado com a técnica, com o enquadramento, com a luz, se o som está captando direito, porque é muito difícil fazer isso mesmo, assim, mediar essas duas coisas, assim, né? Às vezes eu me parei por momentos só querendo fazer uma imagem esteticamente interessante, então só preocupado com isso, e depois eu vi a imagem e falei, nossa, mas essa pessoa falou isso e eu perdi. Eu não perguntei, eu não aprofundei, sabe? E ao mesmo tempo tem o contrário também vale, né? Às vezes você está muito na pessoa, só que não pega a imagem da pessoa ou o som da pessoa não tá bom, assim, depois você vai ver não tá bom, assim. Então é uma relação também de equilíbrio, assim, digamos assim, de estar presente, completamente presente e ao mesmo tempo também preocupado com essas coisas técnicas, assim, né? Nossa, o que você falou agora, levando agora para o texto também, é um aspecto muito importante da criação. Se a gente entender a técnica como o princípio de lei, porque técnica nada mais é do que um fazer que foi feito tantas vezes que agora já se consegue estruturar um passo a passo, né? Assim, é algo que se tem muito bem esclarecido como fazer. E aí você precisa aprender para dominar. Aí, de fato, é o domínio da técnica, porque ela já se tornou uma lei, né? Em oposição a essa espontaneidade. Então, aqui ela fala dessa questão da lei em oposição à espontaneidade. A espontaneidade é exatamente essa dinamicidade, porque enquanto a lei ela é fechada e rígida, a espontaneidade é totalmente livre, né? Espontâneo e incontrolável. E aí, essa mediação desses dois, né? Do fazer técnico e de estar aberto ao que acontece, o que surge nessa espontaneidade, para abraçar também, né? Para não perder, igual você falou, perdi a oportunidade. E a novidade na concepção do Peirce é exatamente a entrada dessa espontaneidade dentro dessa técnica. Porque se a gente tiver só o fazer contínuo regular, que é da técnica, a gente não tem a novidade. Né? A gente só vai seguir aquilo, né? Imagine que a continuidade algo que é regular é algo que é repetido, a ponto de ser ensinado. Mas se não tem a entrada da espontaneidade, vai ser só aqueles trabalhos que a gente fala, nossa, que precisão técnica. Mas não tem essa descoberta de alguma coisa. E aí a importância de estar aberto, né? De estar aberto a essa espontaneidade. Tem uma coisa que deixa chato que eu achei dentro disso. Nossa, então entrou um beija-flor aqui no meu quarto. Nossa! Ele saiu? Saiu. Nossa, que bom que ele saiu, que fiquei com medo da hora que ele entrou dele ficar se batendo. Nossa, eu fico mordó. Eu tenho mordó desses vidros que eles estão
não agora, mas assim, muitos colocam esse vidro, devia ser proibido. Quantidade de passo que vai. Nossa, coitadinho deles, né? Se esborracha. Se esborracha, é bem comum. Mas as pessoas continuam fazendo. Deixa eu achar aqui, dentro disso que a gente tá falando da espontaneidade, tem algo muito legal para se debater nisso. Pera aí, vou achar. Vou grampear isso aqui para não me perder mais. Que ela explica o processo de criação. Mas basicamente ela diz assim que a gente trabalha com componentes que são componentes separados e que se faz necessário aprender a dinâmica desses componentes e reinventar o modo como esses componentes são articulados. Nada mais é que o Colapietro fala no livro dele, que é essa questão da apropriação e articulação. Mas tinha uma frase aqui que eu achei tão bacana para exemplificar isso, mas eu não tô achando. Bem, eu não achei. Mas vou continuar aqui descrevendo o processo da escrita dela, só para não perder alguns pontos do texto. E aí a gente vai dialogando conforme a gente achar necessário. Eu só não queria perder algumas coisas aqui para enfatizar. Só um pouquinho, eu só vou organizar aqui, vou grampear isso aqui, que eu tô perdida nessas minhas anotações aqui. Aí. Não, mas eu também tava tentando organizar aqui, eu vou grampear aqui antes que eu me perca de novo. Eu fiquei um pouco irritada agora com esse... Tô me perdendo aqui nessas minhas anotações. Aqui. Esse. Aqui. Aqui. Eu tenho um grampeador aqui. Pronto, não vamos perder mais. Eu queria só retomar o texto para não perder alguns pontos. Bora lá. E a gente vai fazendo esse diálogo meio fluido, dinâmico mesmo, né, conforme a necessidade. Então ela estava falando que ela enfatiza a questão de ser contra determinismo, que as coisas são
evolui e que essa evolução é uma evolução que tem essa questão da lei, mas tem a questão da espontaneidade, e que o Percy pode ser, então, uma resposta para essa questão da algo que é contínuo e que tem uma disrupção para algo que é regular e que surge uma irregularidade. E a gente pode falar, né, em termos da nosso processo de criação, algo que é previsível dentro do que é imprevisível. Desculpa, mandei uma mensagem aqui. E aí a questão muito importante também é que nossos valores e crenças que são de alguma maneira firmes e de repente a dúvida. E isso que vai dando essa dinamicidade dessa evolução. Aí alguma coisa assim que me chamou a atenção, que eu gostaria de ver mais, ela fala bem explícito que ele, dessa comparação do Percy com esse ponto de vista teísta na ideia de Deus, que eu fiquei... Eu sei que ele argumenta, tem até o texto que fala sobre argumento negligenciado a realidade de Deus e tal, mas eu nunca tinha visto uma associação direta, assim, do jeito como ela descreve aqui. Que ela fala, então, que toda a realidade se refere ao poder criador de Deus que se manifesta na evolução. Então, que a evolução é o modo como Deus se manifesta. Aí, os filósofos que me perdoem, me lembrou muito do que o professor Ivo falava. Eu não sei se conhece o Schelling. O Schelling fala que essa necessidade também do absoluto, que ele vai dizer, ele não vai falar dessa retomada do absoluto. E aí, ela fala assim, então, de que criar é uma tentativa de se aproximar ao divino. E que o universo é uma grande obra de arte, um poema e um grande símbolo do propósito de Deus. Aí eu fiquei assim, nossa, quero ver mais isso, assim, porque como que é essa dualidade de algo que é racional, né? E aí essa comparação com algo que é divino. E vamos ver se ela fala mais sobre isso. Uma coisa que eu fiquei também um pouco incomodada é que ela vai dizer que uma citação do Anderson, de um outro autor, que diz assim, que para Percy, o crescimento tanto da realidade quanto do conhecimento é que a ciência traz a ordem e a arte traz a divindade. Aí eu fiquei pensando assim, eu não sei, eu não gosto muito dessa visão da arte totalmente mística, né? Eu acho que assim, a ciência ela busca a ordem, mas a arte ela busca talvez as dúvidas, né? Questionar. Parece que essa coisa de divindade é muito contextual, se a gente for pensar nessa questão do contemporâneo. Acho que a arte realmente ela tem onde a ciência traz a ordem, a arte ela traz talvez essa dúvida, né? Onde um cria crenças, o outro desconstrói as crenças, talvez. Mas queria ver mais especificamente para entender como que o Percy fala isso. Também eu fico muito curioso para entender direito essa noção de evolução mesmo, sabe? Ela só cita, assim, né? Mas até agora ela não se aprofundou, assim. Eu fiquei curioso para saber qual é essa noção, efetivamente, de evolução, sabe? Sim. Mas eu acho que com certeza ela vai expor mais. Eu acho que realmente ela tá fazendo essa espiralada, assim, cada vez. Porque... E o que é interessante para mim, assim, é porque essa ideia na antropologia, essa ideia, né, de uma cosmologia e de Deus não é tão distante, assim, né? Porque se a gente for... Eu, por exemplo, trabalho com os Guarani e não há nada para os Guarani sem Anderô, assim, né? Sem um poder criador de uma divindade, assim, né? Que não é uma divindade cristã e que não tem nada a ver com essa ideia cristã de Deus.
Porém, é uma divindade, assim, né? E eu acho até interessante ele colocar isso no texto, assim. Não para a gente se perder nessa coisa divina e um pouco até ocidental do que seria Deus, né? De como seria Deus, de como ele agiria. Mas eu acho interessante ele colocar, assim, como um parâmetro, assim, né? Porque para mim é próximo, né? Porque eu pensando com os Guarani, assim, eu penso, não, mas é realmente para eles também. Inclusive, esse processo de criação entre os Guarani, né? Eu trabalho com os Nhandeva e eles valorizam muito essa coisa da palavra e do canto, assim, né? E essa palavra e esse canto inspirados, assim, são esses momentos onde as coisas se conectam, né? Esse plano terreno se conecta a um plano celeste por meio da palavra. E essa conexão, então, é divina, né? Entre esses dois planos, assim. Aham. Sim. Eu acho que cabe é um tema, essa conexão, né, da criação divina é um tema bem instigante também. Mas eu acho que a concepção dele também não é essa tanto... Porque ele acredita que o ser humano é falível, mas não me parece que existe essa concepção de que haverá uma punição também, sabe? Essa concepção dele. Punitivista, enfim, né? Uhum. Exato. A saber também é conhecer, né? Essa noção de divindade, assim, que ele coloca também, né? Eu fiquei curiosa para ver no texto dele, assim. No texto dele, exato. E aí, então ela fala que criatividade, no entendimento dele, é crescimento, que envolve essa mediação do que eu havia dito, né? Continuidade, descontinuidade, regular e irregular. Possibilidade de aprender, né? Exato, que daí vem nessa questão por isso a importância da experiência. Que é por meio da experiência que desenvolve a aprendizagem. Aqui, achei o ponto aqui. Muito legal, isso é muito legal. Eu vou até ler. A experiência é, portanto, aquilo de onde se originam todo conhecimento. Mostrar como a experiência é possível e como seus diferentes componentes podem ser quebrados e combinados. É o que ele vai tentar explicar. Isto é, mostrar como o crescimento e a criatividade são possíveis. E aí, a partir desses dois caminhos, que um é pelo método lógico, que é essa teoria da investigação, que entra a abdução, dedução e indução, e o outro caminho é o caminho da cosmologia. Aquele texto que eu passei para você, ele é pelo caminho da teoria da investigação, que é esse da lógica. Eu estou agora no caminho de escrever essa introdução em relação à cosmologia, que para mim é um pouco mais complicada. Eu acho que a lógica, por ser extremamente sistematizada e possível de observação, verificação, entendimento, ela me parece mais fácil de ser explicada. Já a cosmologia, como ela envolve outros estudos da metafísica, me faz sentir ainda um pouco insegura para poder desenvolver uma escrita e ainda mais uma apresentação para a residência. Então, a estrutura da residência, ela já está dentro desse mecanismo da lógica, que seria esse outro extremo, né? O extremo da lei, onde está tudo estruturado. E aí, alguns momentos eu coloco em discussão na residência essa discussão dessa cosmologia, que vem a questão o Percy fala do princípio do acaso, o princípio do amor, do ágape. Isso vem ainda como pincelado, não está muito estruturado nesse percurso da residência. Uhum.
Mas eu acho muito legal naquele texto que você enviou pra gente, como você contextualiza também uma certa... a ideia de arte, assim, né? Eu achei muito legal, assim, ver palpável, digamos assim, ver palpável. É, esse conceito de arte, né? E como ele vai mudando e como a ideia do Peirce, na verdade, problematiza, né? Esse conceito de arte. E é legal também porque você vai meio mostrando, assim, a lógica do Peirce quando você vai falando, mas teve isso, aí mudou, aí foi para isso, né? Meio essa lógica da evolução, assim mesmo. Aham. Eu não sei se ficou claro, eu queria que ficasse mais claro que o Peirce ele vem para mediar essas duas concepções. E não, que eu tenho uma colega, uma amiga muito querida, na verdade, que ela sempre lê meus textos e ela fala, não ficou claro que o Peirce está como mediador. E eu não consegui resolver isso no texto. Mas vou resolver ainda. Não nesse texto, que ele já foi para publicação, mas assim, tem algumas coisas... É igual, né, o processo. Se eu ficar ali naquele texto, eu não mando ele para frente nunca vai estar pronto. Mas nesse texto, sabe que eu escrevi isso? Sempre quando eu iniciava essa discussão, ou do processo de criação, ou de um estudo anterior que eu fiz sobre arte e design, sempre esbarrava nesses estereótipos, e aí era muito difícil avançar a discussão, porque as pessoas ainda estavam presas naqueles estereótipos. E aí eu construí esse texto, na verdade, tem um texto muito mais completo na minha tese, mas ali eu fiz um direcionamento exatamente para mostrar isso, porque sim, existem esse pensamento da arte, desse aspecto místico, religioso, do gênio, da inspiração, e a gente tem a concepção da criação do método, da metodologia sistematizada, do alcance da solução, da eficiência, eficácia. Uhum. Mas de onde veio tudo isso, né? E como que tudo isso já no momento que veio já estava sendo problematizado, já tinha outras coisas sendo feitas, então nunca foi um conhecimento fechado e definido e comum para todos, né? E aí sempre teve um contraponto, porque o conhecimento é isso, né? Sempre tem contraponto. E aí uma vez que se mostra que isso aqui existiu sim, isso aqui também, mas tem contrapontos, agora vamos falar sobre, né, o que interessa para o texto, que é ver essa mediação de um projeto que é totalmente intuitivo, espontâneo, inspiração, de um projeto que é extremamente lógico e racional. Não vou usar mais essa palavra lógico, porque ela usa aqui como lógico, né? Desse pensamento extremamente objetivo. E o Peirce mediando essas duas possibilidades, né? E é isso que eu acho que me interessa muito, porque a gente não quer negar um nem outro, mas a gente quer dizer que existe, que não é somente aquilo, né? Que existe coisas entre esses dois. Entre, né? Exato. Por isso que eu gosto mesmo dessa palavra mediação usada por Peirce, que é esse mediar isso. Uhum. Que tem de um lado a lei, que é o método. Na própria explicação do Peirce que ela põe aqui, assim, de um lado é a lei, que é esse método científico, que ela vai explicar depois. E do outro lado, esse mundo da possibilidade, que é o que ela vai explicar depois também, que é a cosmologia. Só que daí antes ela vai explicar então a subjetividade, como a gente já estava falando, o sujeito do signo, a importância do outro para ter a alteridade. Então, só por meio da alteridade que você tem essa autoconsciência. Na verdade, isso é super interessante, porque, inclusive, é explorado até na psicanálise, né? Como que o outro que nos dá a noção de si mesmo, né? Então, pioneiro nesse sentido, né? Eu achei bem legal. Lá na PUC tem um grupo de psicanálise Peirce. Ah, é? Eu fiquei super curiosa para participar, mas assim, não dá, né? A gente tem que escolher algumas prioridades. Mas eles têm um grupo. Eu participava do grupo da estética, que discutia a estética. Aí tinha o grupo da lógica, da ética, e o grupo desse pessoal da psicanálise.
Mas é exatamente essa relação da alteridade, que você desenvolve sua autoconsciência. E aí, por isso que ela diz que ela rejeita, então, a intuição e a introspecção, porque ela acredita que tudo parte da experiência. E mesmo quando a gente especula alguma coisa, aquilo ali é fruto de alguma experiência. Achei legal, achei isso muito legal. E aí, então, como o sujeito ele é signo, significa que ele manifesta o que está internamente a ele de uma forma externa, por eventos externos, por meio da experiência. Então a gente só conhece o interno pelo modo como ele se comporta do lado externo. E aí que também é a importância do erro, do imprevisto, porque esse é o momento da autoconsciência. Esse é o outro dizendo para você, olha, isso aí não tá certo. Então, ao invés da frustração e do abandono, a gente tem que dar zoom, né? Peraí, isso aqui não tá dando certo, então é aqui que eu tenho que aprender. Se tá dando errado aqui... Como uma possibilidade de crescimento, assim, né? Como exatamente. Oportunidade de crescimento. Eu não sei, mas acho que é do hindu ou do budismo que a palavra crise, ela exatamente tem esse duplo sentido, porque é um momento de ruptura, assim, né? De que você tava ali num contínuo e de repente teve um descontínuo, mas exatamente por causa disso é o momento da oportunidade. Então, crise significa oportunidade. Essa oportunidade de crescimento. E ali na residência artística, o que eu fico martelando mesmo é exatamente isso. Se o artista identificar que aquele momento que ele entra em crise, ele conseguir observar na experiência, no fato e na lógica do personagem, na lógica, né? Deixar um pouco o subjetivismo de autopiedade, deixar um pouquinho o ego, né? Porque a gente não quer errar, né? Ainda mais errar em público, em grupo ainda. Nossa senhora. Não faça isso. Mas desmistifica isso, né? Porque daí você vê que o outro errou, o outro tá na dúvida, e o outro você fala, meu Deus, o que será que essa pessoa vai fazer? Aí você começa a ver a naturalidade do erro, né? E às vezes você consegue até ver no erro do outro uma oportunidade que ele não tá vendo. Então, isso que é legal. Exatamente. E é muito difícil, né? Isso é muito legal, eu acho que isso que é legal para várias áreas do conhecimento também, né? Assim, e é o quanto é difícil a gente estabelecer assim, esse regime, porque o erro, assim, a gente vive uma sociedade contemporânea onde o erro ele é rechaçado, assim, né? Então, assim, até essa lógica da educação, assim, né? É uma lógica que você errou, você vai tirar menos, a tua nota vai lá para baixo. É muito difícil a gente criar esse ambiente. E por isso essa importância também da residência, né? De criar um ambiente, um lugar onde isso seja pensado de uma outra maneira, assim, a gente possa... Não, mas isso aqui... Porque é exatamente isso. No final das contas, a gente acaba caindo numa autopiedade, numa questão de ego e se fechando, né? E viram traumas, né? Assim. Exatamente. Mas sabe que para mim a minha grande dificuldade enquanto professora é pertencer a esse sistema que quantifica, que avalia por meio de acertos e erros. E aí, quando você trabalha com processo de criação, é muito... Como que você faz? Primeiro, eu não acredito nisso, né? Já vai começar por aí. Eu já acho que o erro realmente é uma oportunidade de aprendizagem. E que avaliar isso é um processo também... É uma autoavaliação, né? Ou assim, o mais importante de que eu, a autoridade do alto, que olhe e vê e digo, você fez errado, menos, vai ficar de recuperação, exame, reprovado. É a alta consciência, né? Pelo menos, talvez, com certeza, em disciplina de teoria.
É possível fazer, mesmo assim, eu ainda acredito que o papel da reflexão é supremo do que a memorização. Concordo. Né? Ou a forma como você. É claro que a forma como você articula os pensamentos ela deve ser fluido também, né? Nossa, quantas pessoas têm traumas de fazer trabalho de conclusão de curso por causa disso, né? A pesquisa parece que é uma coisa tão suprema de autoridade que a pessoa nem se sente apta a fazer, sendo que ela pesquisa diariamente para fazer qualquer coisa na vida dela, ela está investigando, né? Exato. É difícil, eu acho difícil. E o grupo da residência, ele veio para suprir essa minha carência mesmo, de ter um espaço que eu consiga, comigo mesmo também, e com os alunos, ver esse percurso, sem também aquela coisa de dar nota, né? Assim, você precisa de 0 a 10. Uhum. Eu tenho um caso, por exemplo, aconteceu ontem. Uma aluna criou um busto, a Flávia está no grupo também, é artista, criou uma cabeça de uma face com umas orelhas super bem construído. Só que por questão da técnica, porque foi a primeira cerâmica que ela fez em argila, aconteceu que houve bolhas, né, entre uma peça e outra. E aquilo ali, quando acontece isso, ele explode. E explodiu de uma forma que só descolou, assim, né? Uhum. E você vai avaliar aquilo ali, né? Não era da minha disciplina, ela fez por vontade própria. Ela viu a disciplina acontecendo e pediu para fazer. Mas vai avaliar assim, não, você errou na técnica, então você desconta o ponto. Ou você incorpora o erro, porque ela gostou tanto, porque caiu exatamente a face, assim, a boca, sabe? Então é uma peça sem boca. Ficou assim, poético. Você incorporou o erro, vou te dar 10. Então, é tudo uma como que é. É difícil, gente, não é fácil. Difícil. Eu acho E é difícil. isso, né? Criando a partir do erro também, né? Isso é legal. Eu adoro, eu acho assim que é. Até na vida, né? Assim, é difícil mesmo. A alteridade, ela é violenta. Tem certas situações assim que ela, como eu disse, ela traumatiza, né? Mas Sim. uma vez que você tem a possibilidade de fazer a mediação dessa alteridade, a aprendizagem, a transformação, o crescimento, né? Parece clichê, mas é assim mesmo como as coisas são. Parece clichê, mas é muito difícil Muito difícil. de efetivar, assim. A gente, literalmente, assim, o Peirce tem a metáfora da porta, que a alteridade é aquela porta que cria resistência. Você não consegue, ela tá ali. Você pode ficar lá batendo a cabeça, literalmente, na porta. E porque quanto mais você não entende que aquilo tem que ser mediado, você fica ali, né, socando a porta. Mas a aprendizagem não é isso. A aprendizagem é mediar essa resistência. E não lutar contra ela cegamente. Você sempre vai perder da alteridade. É verdade. Se você não mediar. Senão você não é. Eu falo, né, que a alteridade é a melhor amiga da aprendizagem. Legal. Gostei da frase, a autoridade é violenta. Mas ela é amiga, ela é irmã da aprendizagem. Você não pode desconsiderar ela. Eu falava isso quando eu estava concluindo minha tese. Nossa, como eu sofri. Mas eu sempre pensava, não, aqui tem alguma coisa para aprender. É difícil. Acho que é por isso que a psicanálise, né? É muito ego, você tem que deixar o ego de lado. É muito difícil. Total. Aí deixa eu ver. A gente tem 15 minutinhos, só queria ir um pouquinho mais pra frente pra gente voltar. Uhum. Então, essa comparação do sujeito como signo coloca então que ele é algo que depende do outro para ser mediado, e ele é aberto, ele é vivo, porque o signo está em ação, o signo não é fechado. E aí, há algumas outras particularidades que ela fala da temporalidade, que o sujeito ele é finito, então que existe um tempo e um lugar. E a outra característica vai falar que é da continuidade, que a gente já discutiu um pouco, que é essa coisa da sucessão de fatos,
que tem um contínuo, mas precisa dessa espontaneidade para ter um descontínuo. E, por fim, para ter esse crescimento, que ela associa diretamente o crescimento com semiose. Que a semiose é o signo em ação, essa transformação que o signo causa, ad infinito. Ad infinito porque a gente nunca tem uma interpretação final de nada, né? A gente sempre está transformando o nosso pensamento, ou a coisa que está sendo analisada também está sendo transformada. Semiose. Semiose. Eu coloquei semiose aqui no mural. Eu acho isso muito legal. E aí, nada mais é porque os signos crescem. Tem uma citação do Cola Pietro que fala: o signo é algo que tem raízes e que produz frutos. Requer conhecimento prévio, tem que estar aberto ao futuro. Então, ele está conectado ao passado, mas ele tem que estar aberto ao futuro. E ele é ilimitado. E para concluir aqui essa parte, tem duas citações que eu queria falar. Que uma é da Santa Ela, que vai dizer assim, que o homem é uma possibilidade inesgotável de crescimento. Pode sempre ir mais longe. Pode sempre aperfeiçoar-se. Pode sempre introduzir uma nova inteligibilidade no mundo. Então, semiose é um sinônimo de inteligência, de crescimento, de continuidade de vida. Então, o processo de semiose, ele é alimentado pela experiência. E por essa força bruta do outro, que acontece na experiência. E é por causa disso que nós crescemos. Eu, como tenho um filho pequeno, é legal observá-lo, porque, assim, essa fase dessa criança, que ela não aceita o não. Então, a gente sabe de muitos adultos, assim, que não receberam não e que hoje, assim, continuam com esse comportamento de uma criança de 2 anos, assim, né? Porque não aceita o não. E tem dificuldades de entender que esse não é a oportunidade de crescimento. E aí não transformam, eles têm crenças fechadas e inquestionáveis, eles não são abertos. Até para discussão, a pessoa ela é fechada. Ela não expõe seu pensamento porque ela sabe que o contraponto para ela é ofensa. Não é, olha, não tinha visto isso por esse ângulo. É uma ofensa. Você está criticando a minha pessoa. Leva pro pessoal. Mas é muito difícil trabalhar isso. Muito. E aí, a última citação, o Peirce fala que esse crescimento não é um crescimento determinado, né? Então, que para Peirce, a diversificação que o crescimento implica não pode ser devido a uma lei mecânica. E como de fato observamos o crescimento, deve-se concluir que ele deve ser devido a outro princípio, a espontaneidade. Que, na verdade, a lei, ela surge do domínio sobre o modo de funcionamento. A lei nada mais é que uma resistência mediada, né? É um não que foi mediado e que agora se entende como funciona. Mas ainda assim ele não é absoluto. Em algum momento ele pode vir a ser questionado. E aí eu queria deixar para o nosso próximo encontro o que ela vai falar depois desse crescimento, que é a questão da construção dos hábitos. Na página 70 daí já começa. Tô com ele aqui. Beleza, então. A gente continua a partir daqui. 71, isso. E aí, pelo que ela explicou na introdução, depois ela tá dando, assim, uma explicação desses conceitos. E mais para frente ela vai trabalhar com esses conceitos dentro da teoria da investigação e da teoria da cosmologia. Não, legal. Ela tem um jeito de escrever muito fluido, assim. Eu tenho gostado bastante de ler, assim. Eu também gosto bastante. Olha que é muito difícil, porque o Peirce é difícil leitura, porque ele é fragmentado e tal. E muitas vezes nós temos escritores que são
grandes scholars, mas acaba que, aí me desculpa quem estiver me ouvindo, mas acaba sendo uma conversa entre doutores, sabe? E dependendo, se você não entende aquela referência, você fica ali que é igual quando uma pessoa muito especializada em algum assunto, o linguajar se torna uma outra língua, né? Eu observei vocês conversando sobre equipamentos e tal, eu só ficava assim, acho que aquilo deve ser aquilo. Você fica tentando, em vez de você acompanhar o que está sendo discutido, você fica ainda nessa tradução desses conceitos. E ela é muito gentil, porque ela vai apresentando isso conforme vai surgindo os conceitos. Mas isso demanda tempo, né? Mas eu acho muito bom, porque ela consegue ser gentil e ao mesmo tempo avançar. Exato. Estou bastante feliz também com essa leitura. Massa. E aí, a gente pode concluir por hoje. Tudo certo para quinta? Tudo certo. Inclusive, eu escrevi algumas coisas, vou compartilhar com vocês lá, para a gente transformar aquilo também e pensando. Tá. Eu já também vou compartilhar o cronograma que eu estou finalizando e a estrutura para a gente ir pensando o que vai acontecer. E aí, fazendo esse grande processo vivo mesmo de criação. Legal. Então, tô animado, depois vai ser legal. Bem bacana. A gente se vê lá. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, hoje às vezes eu sou meio... Você tem que me cortar às vezes. Não, tá de boa. E a Michelle, você sabe dela? Ela disse que não ia participar. Não sei dela, não sei se ela já saiu. Eu acho que ela já saiu, na verdade. Manda um abraço pra ela, então. A gente se vê na quinta, então. Beleza, então. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.